História da Psicologia Brasileira. Aula 1. Por que estudar o passado? Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula de História da Psicologia Brasileira. Hoje vamos entender por que voltar no tempo é fundamental para compreender o presente e o futuro da psicologia. Você já parou para pensar por que a gente estuda história? Seja de uma pessoa, de um país ou de uma ciência como a psicologia? A história nos ajuda a entender a base sobre a qual as coisas foram construídas, as influências que moldam o que somos hoje e, principalmente, nos dá ferramentas para construir o futuro. Sem conhecer o passado, a gente repete erros e perde a oportunidade de evoluir. Os 4 saberes: senso comum, ciência, religião e filosofia. Antes de mergulharmos na psicologia, é importante entender de onde vêm os conhecimentos que guiam a humanidade. Vamos falar de 4 tipos de saberes. 1. Senso comum. Prático, cultural, do dia a dia. Exemplo: chá de camomila calma. 2. Ciência. Metódica, comprovável, racional. Exemplo: pesquisas que testam o efeito calmante da camomila. 3. Religião. Baseada na fé, dogmática, transcendental. Exemplo: crença na criação divina do mundo. 4. Filosofia. Reflexiva, crítica, universal. Exemplo: o que é verdade? Cada um tem seu lugar. Não se trata de hierarquizar, mas de compreender o papel de cada um. O lugar da psicologia, ciência e profissão. E onde entra a psicologia nisso tudo? Ela tem 2 pés. Como ciência, produz conhecimento e investiga fenômenos humanos. Como profissão, aplica esse conhecimento na prática, em terapias, orientações e intervenções. E o nosso objeto de estudo? O ser humano, em toda a sua complexidade. E por ser tão plural, a psicologia não cabe num único paradigma. São várias abordagens, várias visões, várias formas de entender a mente e o comportamento. A importância do contexto histórico. E por que a história do Brasil importa para a psicologia? Porque o ser humano não vive no vácuo. Ele é atravessado pelo contexto político, social e cultural. Pensem comigo, como a ditadura militar impactou a subjetividade dos brasileiros. Como a pandemia de Covid-19 afetou a saúde mental. Como as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 e recentemente em 2025 geraram traumas coletivos. Tudo isso é psicologia. Tudo isso é história. E tudo isso influencia a nossa atuação. Psicologia científica versus psicologia do senso comum. Aqui vale um destaque. Psicologia científica é diferente de psicologia do senso comum. A psicologia científica se baseia em evidências, métodos e teorias. Já o senso comum usa ideias populares, muitas vezes sem embasamento. Por exemplo, quem tem fé não tem depressão. Isso é senso comum, não é psicologia, muito menos ciência. Nosso papel como psicólogos é valorizar o saber popular, mas atuar com rigor científico. Por que estudar história da psicologia brasileira, então? Para entender como surgimos como ciência e profissão, para identificar influências e rupturas ao longo do tempo, para não repetir erros e para construir uma psicologia mais crítica, contextualizada e humana. A psicologia brasileira é feita de muitas vozes, muitas lutas e muita diversidade. E conhecer essa trajetória nos fortalece para atuar com consciência e responsabilidade. Se você curtiu essa introdução, deixa aquele like, comenta aí qual fato histórico você acha que mais impacta a psicologia no Brasil e se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Fiquem bem e lembre-se, sem passado não há futuro. Sem história não há psicologia. Até a próxima aula.